Nunca tive o sonho de fazer música, nunca tive o sonho de ser artista, sou um analfabeto musical, tá ligado? Eu não sei tocar nenhum instrumento, não entendo partitura, nada. Eu não tinha o sonho de trabalhar com isso. Eu só gostava muito de fazer freestyle, eu só gostava muito de batalhar, mano, gostava muito. Por quê? Porque foi um momento em que eu me reabilitei das drogas, tá ligado? Eu usei droga desde os 12 anos de idade, e aí no início dos meus 19, faltando um mês pra fazer 19 anos, eu decidi que eu ia parar dessa droga. E aí quando eu larguei tudo, a vida ficou vazia, mano, vazia, ficou um buraco dentro da minha existência. E esse buraco foi preenchido pelas batalhas de rima, tá ligado? A batalha de rima, e eu tô falando com duas pessoas que sabem muito bem do que eu tô falando aqui, ela é uma droga, mano. Ela te vicia, ela é uma adrenalina. Eu lembro disso, eu lembro de eu ir subir no banquinho do museu, tá ligado? E a mãozinha suar, mano, a barriga ficar desconfortável, tá ligado? E por 10 minutos eu não pensava em usar droga nenhuma, tá ligado? E a batalha me conquistou assim, mano, tá ligado? Tipo, foi um sonho pra mim e eu não batalhava pensando, tipo, caraca, eu vou ser o campeão nacional, eu vou mostrar pra eles que eu sou o melhor. Eu só não podia usar droga, tá ligado? Eu só não podia usar droga e cada dia era um dia de cada vez e cada dia era uma batalha diferente porque eu queria poder me sentir vivo, tá ligado? Quando eu me reabilitei de droga, eu tive que reaprender a viver porque, infelizmente, como algumas pessoas, eu comecei a usar droga muito cedo. Então, tipo, a maioria das primeiras coisas que vocês fizeram na vida, eu fiz doidão. E aí depois, quando eu não podia mais ficar doidão, era uma merda, tá ligado? Então, por exemplo, a primeira vez que eu transei na vida, doidão. Quando eu parei de usar droga, eu transei, eu lembro do bagulho de ser cinza, tá ligado? E ficar, eu estraguei minha vida. Tá ligado? Tipo, sexo é como ruim. se tudo só tivesse graça se tivesse envolvido então, a droga, né, mano? eu tive que reaprender a viver. A única coisa que não era cinza era a batalha de rima. Porque era uma adrenalina sinistra, mano, tá ligado? Era uma dose de dopamina que eu... Então, tipo assim, meio que foi natural, eu me viciei naquilo. Por isso que eu fiquei bom. E tu era um cara competitivo, mano? Muito, sempre fui. De querer muito ganhar. Em tudo, desde jogo de tabuleiro, tudo. Qualquer coisa eu sou muito competitivo. Somou o útil ao agradável com o fato de eu ser um cara privilegiado, de eu ter nascido numa família classe média, da minha mãe ter jogado um carro na minha mão. Tem gente que insiste em dizer que não existem privilégios. Eu fui o primeiro MC da minha cidade, não sei dizer do país, mas da minha cidade, que fez um circuito de rimas. Brasília, na época em que eu batalhava, tinha mais de 50, eram 52 batalhas semanais, irmão. Em Brasília, que é uma cidade pequena. A cena era muito forte, né? Eu lembro mas que ela nessa era época muito a cena fraca. do DF era referência pro Brasil inteiro, mas ela né, era cara? muito fraca, só tinha o museu e o relógio. Eu digo forte em questão de muitos MCs que eram referência no Brasil inteiro, entendeu? Mas aí qual que era a brisa? Era tipo assim, o mano que batalhava em Sobradinho não batalhava no museu. O mano que batalhava no museu não batalhava no relógio. Era dividido não batalhava assim, tinha essa divisão. A galera não conhecia os outros picos. E aí tipo assim, eu por ter carro, privilégio, por não precisar ter um trampo com 18 anos de idade, entendeu? Eu pude conhecer. Eu pude ir nas batalhas que acontecia 4 horas da tarde. Eu pude ir na batalha que acontecia 6. Eu pude ir na batalha que era às 2. Né? Eu podia ir em qualquer batalha, a qualquer horário, tá Até ligado? no seu nível, então, assim, na sua evolução de freestyle, com certeza esse privilégio te um beneficiou marcante, muito, irmão, porque, tá óbvio, né, você tem o talento, você tem o dom da rima, mas além disso você conseguiu fazer coisas que outros MCs não conseguiam, dom nada, né, mano? A brisa foi essa. Eu não queria usar droga, eu tinha que ocupar minha cabeça e eu tinha o privilégio de locomoção. Pra quem conhece Brasília é uma cidade planejada pra você não andar, tá ligado? Tudo é longe de distância física, mas não existe trânsito. Não existe transporte público, não existe metrô. Então, tipo assim, se você não tem um carro, você não consegue sair de um lugar pro outro. Mano, pior que é verdade, lá em Brasília não tem um trânsito assim que você fica empacado igual São Paulo. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, se eu falar aqui pro você, Nel, mano, chega aqui em casa, 50 km de distância, o que tu vai falar pra mim? Loucura, né? Em Brasília, 50 km você faz em 30 minutos, irmão. Só que tem que ter o carro. Porque é tudo plano e tem pouco trânsito. Mas é isso que ele falou. Se você tá a pé, irmão, esquece. Ou se você tá de busão. O que leva 30 minutos de carro, 20 minutos, vai ser 2 horas. 2 horas e meia. Transporte público tem é precário, bairro que né? nem chega. Tem bairro que só chega transporte público 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde. Que é pra chegar empregado de jardineiro e ir embora empregado de jardineiro. Tá entendendo? Então, assim, a cidade não é projetada pra você andar por ela. Tá ligado? Então, tendo um carro, eu pude andar pela cidade, eu pude conhecer as quebradas, eu pude conhecer todos os lugares, eu pude conhecer todos os MCs. E claro, eu fazia um intercâmbio comigo, porque eu também não conhecia. Então, por exemplo, eu ia pra Sobradinho, aí eu levava o Reis comigo, tá ligado? Que era um mano de Sobradinho. Aí quando eu ia pro museu, eu levava o mano de Sobradinho comigo pro museu. Aí depois que eu ia no museu... Então eu fui fazendo esse intercâmbio, conhecendo tudo, mano. Então, tipo, se eu cheguei onde eu cheguei, cara, parte disso é porque eu precisava me reabilitar das drogas, eu não queria ficar em casa lutando contra isso, e a batalha era um lugar onde... A batalha é mágica, mano, vocês sabem disso, mano. Eu conto, nos outros podcasts que eu fui, eu conto essa história, eu faço questão de contar sempre, mano. Eu vi o poder da batalha de rima não só em mim, mano, tá ligado? De fazer eu esquecer que eu era viciado em droga, fazer eu esquecer. Mas eu vi em outras pessoas, eu vi uma situação onde um mano, no mesmo dia, perdeu o pai e o filho e foi pra batalha comigo, tá ligado? Eu ia buscar ele em casa, eu não vou falar o nome dele porque não convém, tá ligado?
E aí eu sempre buscava ele pra ir pra Batalha da Samambaia, na estação Furnas. Nem sei se essa batalha ainda existe. Samamba Street era o nome. E aí eu sempre buscava ele demorava 5 minutos pra descer. Esse dia ele demorou 40 minutos pra descer. Eu falei, mano, vai perder a batalha, tá ligado? E na hora que ele desceu, ele tava meio pá, assim, meio... Parecia que tinha visto fantasma, assim. Aí o que que pegou, mano? Ele falou, cara, recebi uma carta do vizinho do meu pai morreu. Eu, como assim, mano? Eu não falo com meu pai há 15 anos. Meu pai tentou dar uma facada na minha mãe, velho. E eu me meti na frente, a facada pegou em mim e meu pai foi embora de casa há 15 anos, velho. E aí eu recebi a carta do vizinho dele que ele morreu hoje. E no mesmo dia, a mulher dele se separou e levou o filho dele embora. Aí eu falei, tu quer ficar aí, mano? Nós entra, pá, ver alguma coisa. Ele, não, vamos pra batalha. E aí ele foi, chegou na final comigo, ganhou de mim, tá ligado? Só rimava a gastação. Com a mente atribulada. Mano. Só rimava a gastação. Zero atribulado. Só dando risada, só dando gargalhada. Nesse dia eu fiquei incrédulo de olhar e falar, mano, eu estaria chorando em posição fetal. Eu perdi meu pai, meu filho, no mesmo dia o mano tá dando risada aqui comigo. O cara foi pra batalha, foi campeão. Deu risada, pai, por 2 horas ele esqueceu a realidade dele. Tá ligado? Por 2 horas ele esqueceu que ele tinha esses problemas. Esse é o poder do hip hop, irmão. Esse é o poder. Tá ligado? Aqui, esse é o poder da batalha de rima, tá ligado? É muito mais do que quando a gente tava conversando de, é um título, é um isso. Não, mano. Tipo, a batalha de rima era isso. Pra mim foi isso. Eu poder ir num lugar e falar, caraca, aqui não existe o eu viciado em droga. Aqui existe o eu que quer subir ali e ganhar. Tá ligado? Existe o eu que quer subir ali e não passar vergonha, tá ligado? Existe o eu que quer subir ali e tentar superar aquele mano no argumento que ele me trouxer, tá ligado? Eu vi o cara que perdeu o pai e o filho falar, o cara que perdeu o pai e o filho não existe aqui. Existe o cara que quer subir ali e ganhar no argumento. Pra mim a batalha de rima foi isso. Então, tipo, a minha carreira nasceu disso. Então eu nunca sonhei em ser músico, eu nunca olhei pra mim e falei, eu tenho capacidade, eu vou ser pica, eu vou ser foda. Nunca. Só foi um dia após o outro. Vivendo um dia após o outro, me divertindo. E aí um dia eu ganhei o Nacional. Foi assim, tá ligado? Eu lembro o dia que o Alves perdeu por Orochi. Essa parada mexeu comigo, tá ligado? Que eu fiquei, tipo... Tu é do Rio, é bom eu falar, tá ligado? Eu olhava pra vocês da rivalidade, né, mano? Tinha essa rivalidade. Eu ficava puto, tá ligado? Da gastação versus ideologia. Eu ficava puto, vocês tinham, na época, era muito, tá, galera? Porque pra quem não é dessa época vai dar risada. Mas eu olhava no Instagram, vocês tinham 20 mil seguidores, tá ligado? Tinha... Pô, na época, mano, tipo assim, ó, pra quem não tá ligado, na era época, muito. 100 mil seguidores era tipo um absurdo. Mais que 1 milhão hoje em dia. Muito mais. Era mais difícil ter 100 mil do que ter 1 milhão hoje. Tipo, Porque era muito nichado, era muito uma bolha, mano, era tá ligado? Mano, eu fui pro Nacional, eu tinha 1.800 seguidores. Eu pisei no palco do Nacional com 1.800 seguidores. E geral, tipo, e eu já não era um Zé Ninguém. Exatamente, não, exatamente. certeza. Quem acompanhava, assim, a bolha de batalha, igual, por exemplo, eu acompanhava, assim, na época, já todo mundo já sabia, assim, que gostava de batalha, sabia quem era Cid, sabia quem eram os outros MCs representantes dos estados ali, mas ninguém era famoso na rede social, ou ninguém trabalhava com rede social. Tá ligado? E aí eu lembro disso, eu lembro de ver o Alves perder pro Orochi e eu ficar, tipo, não tá certo isso, tá ligado? Eu lembro de eu bater o pé e falar, isso não está certo, tá ligado? Tipo... A gente tem que ganhar um bagulho desse. O Alves perder foi você perder também, né, mano? Ele voltou, ele não me conhecia o Alves, ele voltou, foi no museu e eu fui lá tirar foto com ele, tá ligado? Eu era fã. E eu abracei ele e falei, mano, eu vou um dia no Nacional, eu vou ganhar. Tá eu fui no ano seguinte. E aí a gente teve a final, eu e ele, foi um bagulho louco, pô, tá ligado? A gente lembra.